Chegamos então à penúltima questão dessa prova da UES, segunda fase 2023.2, questão 19 de Física, uma questão com um nível também muito bom, uma questão de movimento uniformemente variado, envolve muita matemática, como vocês vão ver agora. Vamos aqui para a questão 19, ó. Antes de adquirir um veículo, um professor de Física da Universidade Estadual do Ceará realiza um test drive de um veículo A e de um veículo B para avaliar a performance de ambos ao percorrer determinado trecho que vai da sua casa ao trabalho. Finalizados os testes e ao final do mesmo trecho do trajeto, então veja que é o mesmo trecho, essa informação aqui nós também vamos utilizar. Isso significa que as distâncias percorridas pelo automóvel, pelos veículos A e B, são iguais, tá? Então, o que foi que o professor observou? Ele observou que a velocidade do veículo A superou a velocidade do veículo B em U metros por segundo. Vamos escrever essa informação para a gente não se perder. A velocidade do veículo A foi maior do que a velocidade do veículo B, certo? Ou seja, é a velocidade do veículo B mais uma determinada velocidade que ele chama de U. Tudo em metros por segundo. A UES tem essas frescuras de utilizar essas letras aqui, tá? Além disso, o veículo A foi capaz de concluir o referido trecho em um tempo inferior ao do veículo B de T segundos. Vamos anotar também essa segunda informação, ó. O tempo que o veículo A percorreu o trecho foi menor do que o tempo que o veículo B percorreu o trecho, né? O mesmo trecho. Então, o tempo que o veículo B percorreu, menos um determinado tempo T, que ele chama aí, tudo em segundos. Sabendo que em ambos os testes os veículos partiram do repouso, ou seja, velocidade inicial aqui igual a zero, e que as acelerações supostas constantes no trecho desenvolvidas por A e B têm valores respectivamente x e y, o que é que ele quer? A expressão que fornece U é a velocidade, tá? A diferença das velocidades entre esses veículos, em termos dos parâmetros T, que é o tempo, x e y, que são as acelerações dos veículos A e B, respectivamente. Então, a questão aqui bem interessante. Aqui, ó, essa informação que ficou implícita, não foi dita diretamente, nós vamos utilizar. As distâncias percorridas pelos dois veículos foram iguais. Então, a distância percorrida pelo veículo A é igual à distância percorrida pelo veículo B, que é o trecho lá da casa do professor até a universidade. Podemos utilizar a função horária do espaço, sorvetão, né? Que diz que esse espaço final aqui é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo do veículo A, mais a aceleração vezes o tempo do veículo A ao quadrado, dividido por 2, que é igual aqui, ó, ao do veículo B, que vai ser espaço inicial do veículo B, mais velocidade inicial vezes o tempo do veículo B, mais a aceleração do veículo B vezes o tempo B ao quadrado, também dividido por 2. Como a questão falou que vai partir do repouso, essas velocidades aqui a gente pode cancelar. Assumindo que a origem do movimento é na casa do professor, então esse espaço inicial a gente pode considerar como sendo igual a zero também. E nós vamos ficar com a aceleração do veículo A, que a questão mencionou que é x, então vamos utilizar, ó, x vezes o tempo do veículo A ao quadrado, dividido por 2. Dividido por 2 não, vamos cancelar também esse 2, tá? Porque nós vamos ter ele aqui e vamos ter ele aqui. Então, a gente pode cancelar também. Então, só o tempo aqui, só o tempo do veículo A ao quadrado, que vai ser igual à aceleração de B, que é y, vezes o tempo do veículo B ao quadrado. Beleza? Aqui, a gente vai utilizar já um artifício matemático para tirar esse quadrado aqui. Vai ficar mais fácil. A gente tira a raiz de um lado, tira a raiz quadrada aqui do outro lado. E nós vamos ficar o seguinte, ó, com raiz quadrada da aceleração do veículo A vezes o tempo A, o quadrado sai, igual a raiz quadrada da aceleração do veículo B, que é y, vezes o tempo B, e o quadrado sai também. Daí, o que é que nós vamos fazer?
nós vamos utilizar essa primeira relação aqui dos tempos. Ó, o TA é igual ao TB menos tempo T. Então, nós vamos colocar isso bem aqui, certo? Então, aqui, ó, vem comigo, vai ficar raiz de x vezes. Quem é o tempo do veículo A? É o tempo do veículo B menos o Tzão, igual a raiz quadrada de y vezes o tempo do veículo B. Fazendo as continhas aqui, nós vamos ter, ó, raiz de x vezes o tempo de B, certo? Menos raiz de x vezes o tempo Tzão, igual a raiz de y vezes o tempo B. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse membro aqui, que também tem o tempo B, e vamos levar para o lado esquerdo, e esse que está negativo, vamos levar para o lado direito. Então, raiz de x vezes o tempo B vai ser igual não, né? Menos raiz, menos não, né? É menos raiz de y vezes o tempo B igual a raiz de x, que vem positivo, ó, vezes o tempo Tzão. Aqui a gente pode colocar o tempo B em evidência, tá? Colocando em evidência, a gente vai ter raiz de x menos raiz de y, bota o tempo aqui em evidência, igual a raiz de x vezes o tempo t. E agora eu posso isolar esse tempo B. Eu vou descobrir aqui que o tempo do veículo B, ele vai ser igual aqui, ó, a raiz de x, tá? Dividido por raiz de x menos raiz de y, que vem para cá dividindo, vezes o tempo Tzão. Aqui nós encontramos o tempo do veículo B em função dos parâmetros que nós desejamos, t, x e y. Mesma coisa a gente faz com o tempo A. Quem é o tempo A? Se você observar bem aqui, ó, dessa equaçãozinha aqui, quem é que é o tempo A? O tempo A é raiz de y sobre raiz de x, né? Pegando a raiz de x e trazendo para cá, dividindo, vezes o tempo B, correto? Fica desse jeito. Então, nós vamos substituir. E outra, nós já sabemos quem é o tempo B, é tudo que está aqui embaixo. Então, quem vai ser aqui o tempo do veículo A? Vamos lá. Vai ser raiz de y sobre raiz de x, tá? Vezes o tempo B, que é quem? Vamos lá, ó. O tempo B, tá ficando grande, hein? É raiz de x menos raiz de y. Eita! E aqui em cima, raiz de x, né? Tudo isso multiplicado pelo tempo d. Aqui, a gente pode cancelar essa raiz de x com essa raiz de x aqui embaixo. E nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter que o tempo b... Vou botar aqui em cima, tá? Vou botar aqui o tempo b, que nós já encontramos, só para ficar organizado. Tentar ficar organizado, né? O tempo b nós já encontramos, não já? Ó, é raiz de x dividido por raiz de x menos raiz de y multiplicado pelo tempo, a diferença entre os tempos. E quem é aqui o tempo A? Que estava aqui embaixo, ó, vai ficar raiz de y em cima, ó, raiz de y aqui em cima. Embaixo vai ficar também raiz de x menos raiz de y multiplicado pelo tempo t. A única diferença é que no B tem o raiz de x e no A tem o raiz de y. Mas aqui a gente já encontrou os tempos em função dos parâmetros que a questão deseja. Agora a gente vai para a velocidade. Por que eu fiz tudo isso daqui, pessoal? Porque para a gente encontrar a velocidade u, lembra lá da primeira equação? A velocidade u depende da velocidade A e da velocidade B. E para que a gente encontre isso, a gente vai precisar dos tempos. Então, por isso que nós encontramos os tempos em função dos parâmetros conhecidos na questão. Não é fácil, tá? Mas vamos lá agora. Para a gente encontrar a velocidade, a gente pode lembrar da função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Ó, velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração
vezes o tempo. Sempre lembrando que a velocidade inicial, como partir do repouso dos dois veículos, é igual a zero. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó, vou até diminuir aqui um pouquinho para não atrapalhar aqui vocês, ó. Nós vamos ter que a velocidade do veículo A será igual à aceleração vezes o tempo A. Então, a aceleração é, vamos lá, ó, coloca aqui, ó. A aceleração do veículo A é x, correto? X vezes o tempo A, que é raiz de y dividido por raiz de x menos raiz de y vezes t. Então, vou até apagar esse x aqui e vou colocar aqui o mais... tentar colocar aqui o mais fácil possível, organizado, né? Então, a aceleração é x vezes... Quem é o tempo A? Tempo A é raiz de y, tá? Dividido por raiz de x menos raiz de y. Isso tudo aqui multiplicado, e aí eu vou só apagar um pouquinho aqui, esse negócio aqui, ó, multiplicado pelo tempo tzão, certo? Isso daqui é a velocidade de A. Quem é a velocidade do móvel B? Vamos lá, a velocidade do móvel B vai ser a aceleração de B, y, vezes o tempo de B, que é raiz de x, ó, raiz de x, dividido por raiz de x menos raiz de y, também multiplicado pelo tempo t. E agora a gente utiliza a nossa primeira relação, onde a velocidade de A não é igual à velocidade de B mais U. Então, U vai ser quem? Vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, o U, que é quem nós desejamos calcular, é igual à velocidade do veículo A menos a velocidade do veículo B. E agora nós temos as velocidades, tudo em termos dos parâmetros que a questão havia falado, ó, que é o T, o X e o Y. Então, vamos lá. Eu vou sair daqui da frente, senão vou atrapalhar vocês, ó. Vou ficar bem aqui desse lado, tá? Então, vamos lá. O U, então, vai ser igual. Quem é a velocidade de A? Com muita calma, não se apresse. Velocidade de A é raiz de x menos raiz de y. Em cima é x raiz de y. Esse t, como ele tem na velocidade de A e como ele tem na velocidade B, nós vamos colocar ele já em evidência. Então, vou até abrir aqui um parênteses. Menos, né? Menos a velocidade B. Quem é a velocidade B? Ó? Aqui em cima é y raiz de x. Quem é o denominador? É raiz de x menos raiz de y. E o t está em evidência, né? Então, fecha parênteses, vezes o tempo que está em evidência. O que é que a gente pode fazer aqui? Veja que os denominadores são iguais. Então, repete o denominador, né? Repete o denominador e subtrai o numerador. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, presta bastante atenção. Vou pegar o t e vou trazer aqui para frente, tá? Só porque lá nos itens o t está aqui na frente dos parênteses, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, repete o denominador e subtrai o numerador. Então, x raiz de y menos y raiz de x, menina, é muita raiz aqui, dividido por raiz de x menos raiz de y. Fecha parênteses. E para finalizar, pessoal, você pode tirar aqui de dentro, colocar em evidência, raiz de x e raiz de y, multiplicado. Fica assim, ó, U igual ao tempo t, vezes raiz de x, y, raiz de x, y. E olha que interessante, quando você tira raiz de x, y, para ficar x raiz de y, né, você vai ter o seguinte, você vai ter que ficar aqui é a parte mais digamos assim, difícil que eu encontrei, né, de ver, de perceber, ter essa visão. Aqui fica a raiz de x, porque, ó, raiz de x vezes a raiz de x, o x sai e fica só o raiz de y. Então, volta a ser x raiz de y. E aqui vai ficar raiz de y. Por quê? Quando você multiplica raiz de x, y vezes raiz de y, o y sai e fica só a raiz de x, ó, fica y raiz de x, tá? E aqui embaixo
ficou aqui raiz de x também menos raiz de y. Aí você vê que ambos o numerador e denominador são iguais, isso tudo aqui é igual a 1. E finalmente a resposta, vou só subir um pouquinho, ó. A resposta que é essa velocidade u aqui, vou até colocar aqui de outra cor. Essa velocidade u, então, vai ser igual a t raiz de x, y. Essa é a velocidade que nos dá aqui o item correto como sendo o item C. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase. Também, aqui em cursos UES, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a UES. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, do assunto que mais cai na prova da UES. Beleza? Então visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da UES muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!